Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Estamos desfrutando do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Para dar continuidade, me corresponde falar sobre o capítulo número 24, o qual tem por título A autoridade de Davi é mantida e Absalão é punido. Gostaria de começar lendo para vocês Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14, o qual fala: Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O Senhor traz essa palavra para nós, pais, da importância de disciplinar os nossos filhos. Ainda que fale que a disciplina tem que ser com vara, não é de maneira literal. É o Senhor falando para nós que é importante disciplinar os filhos. Ele fala de um exemplo de uma árvore, que quando ela ainda é retoño, se você colocar uma estaca para ela crescer retamente, a árvore crescerá retamente. Acontece o mesmo com os nossos filhos. Quando eles ainda são pequenos, é a oportunidade que nós temos de disciplinar eles. Nós temos que nos perguntar, de que maneira estamos disciplinando nossos filhos? Ou também nos perguntar, será que estamos disciplinando nossos filhos? A maneira correta é buscando a sabedoria de Deus. A intenção dos pais tem que ser ganhar o coração dos filhos. Se nós disciplinarmos nossos filhos de acordo com o nosso humor, podemos acabar machucando ele. Não só fisicamente, sino também emocionalmente. E devemos ter cuidado. A palavra está cheia de versículos, de registro importante para nós seguir e disciplinar a nossos filhos de maneira correta. Gosto muito do capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 11, ele fala: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Irmão, quando o Senhor traz uma palavra para nós precisamos realmente valorizá-la, porque ela está ali para ser exemplo para nós. Ó Senhor Jesus. Então, por que falamos de disciplina nesse capítulo que fala de a punição de Absalão e a autoridade de Davi é mantida? É porque, lamentavelmente, Davi era uma pessoa que não disciplinava os seus filhos. Ele não dava correção aos filhos. E vamos ver por quê. Em 2 de Samuel, capítulo 13, eu vou deixar para vocês lerem, porque é um pouquinho extenso. Ele fala sobre um negócio terrível que aconteceu. Mostra 3 filhos de Davi: Amnon, Tamar e Absalão. Fala que Amnon se namorou da irmã Tamar, ao ponto de adoecer. Então ele, junto com um amigo dele, um primo, eles criaram inventaram uma história de que ele fingiria estar doente para ele poder ficar com a irmã dele. Tudo isso aconteceu. O final do capítulo 13 registra que quando Davi ficou sabendo da situação, ele não fez nada a respeito. Simplesmente fala que ficou airado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esse versículo mostra realmente que ele era alguém que não estava acostumado a disciplinar os filhos. Então, que nós podamos aprender dessa situação. Que nós sejamos aqueles que tomam realmente a palavra como exemplo. Uma advertência para nós. Então, aconteceu o incesto. Absalão fala nesse capítulo que Absalão ficou com ódio no coração, o qual trouxe como resultado a morte do Amnon. Outro princípio que o Senhor traz para nós é que nós não podemos ser aquelas pessoas que deixam se alojar o ódio no nosso coração. E sim, precisamos substituir o ódio pelo amor. O resultado do ódio é a morte.
Então, não deixemos esse sentimento se alojar no nosso coração, que traz morte espiritual, traz uma consequência de coisas negativas. Então, sejamos aquele que substitui o ódio pelo amor. Senhor Jesus, Absalão acaba matando Amnon. Davi não fez nada a respeito. Absalão fuge da presença do rei, de Davi, do pai. E passado certo tempo, ele sente saudade do filho, manda chamar o filho, porém não queria a presença de Absalão. Aí nessa situação, Absalão ainda ele fica irritado, ele falou: para que me mandou chamar se ele não quer me ver? Ele começou também a planejar, né? Ficar com o reino, ficar com a autoridade que tinha sido delegada para Davi, ele queria para ele. Aí ele começou a ganhar o coração dos valentes de Davi, buscar, né, os líderes, o que ele podia fazer para ele ficar com o reinado. Aí acaba tendo uma guerra, né, entre os homens de Davi, o povo de Israel, e Absalão foi punido. Ele quis o reinado, ele quis o lugar que o Senhor tinha dado para Davi, e ele acabou morrendo nessa guerra. Está relatado allí, né, no 2 de Samuel, que o cabelo dele ficou entre as árvores, ele ficou pendurado e acabou morrendo. Então a punição de Absalão foi a morte. Por quê? Porque ele também tentou, como já falei, ele tentou ficar com o reino, algo que o Senhor tinha entregue a Davi. Ele tinha respeitado o pai e como rei. Então, outro princípio para nós, outra palavra de advertência para nós primeiramente temos que respeitar as autoridades que o Senhor tem colocado na igreja, os líderes que o Senhor tem colocado na igreja. E respeitar e aceitar a autoridade que o Senhor tem colocado na igreja. Nós podemos ser aqueles que tentam pegar uma autoridade porque nós queremos, porque é nosso desejo. Vamos servir junto a eles, vamos avançar junto com eles. Então a punição de Absalão foi a morte. O Senhor ainda, Davi, tendo errado da maneira que ele fez, ele achou no Davi um homem segundo o coração dele, porque era uma pessoa que ele sempre se arrependia. Aprendamos desse capítulo, aprendamos de ser aqueles que disciplinam o filho enquanto há tempo. Aprendamos a ser aqueles que disciplinam da maneira correta. Aprendamos a ser aqueles que não alojam ódio no coração e que respeitam as autoridades que o Senhor tem colocado. Deus abençoe.